A história de Elias. Talvez vocês já tenham ouvido falar de mim nas páginas da Bíblia, um simples homem que teve o privilégio de testemunhar os extraordinários feitos do Deus de Israel. Hoje gostaria de compartilhar minha história, uma jornada cheia de desafios, milagres e a presença constante do Altíssimo. Minha história começa em Tisbe, uma pequena cidade que muitos poderiam ignorar. Eu nasci em um tempo tumultuado onde a adoração a Deus estava sendo substituída por práticas estranhas e idolatria. Meus pais eram pessoas humildes, mas através deles aprendi os princípios da fé e a importância de confiar no Deus de nossos antepassados. Infância e chamado. Em meio às atividades comuns da infância, algo extraordinário aconteceu. Deus estava me preparando para um propósito maior. Quando olhava para o horizonte contemplando os campos de Tisbe, senti uma conexão profunda com o Criador. Fui orientado a desenvolver uma fé inabalável, a compreender que meu chamado estava ligado à restauração da adoração verdadeira em Israel. Tisbe era uma cidade modesta, cercada pela serenidade de seus campos. Cresci em meio à tranquilidade, mas meu coração estava inquieto diante da sombra que pairava sobre Israel. Naquela época, Acabe e Jezabel lideravam o reino com um reinado turbulento, introduzindo a idolatria e desviando o povo do caminho do Senhor. A influência maligna de Jezabel espalhava-se como uma mancha escura, levando muitos à adoração de falsos deuses. Enquanto testemunhava essa decadência espiritual, meu coração queimava com uma paixão divina. Foi então que Deus começou a despertar em mim a consciência profética. Diante da idolatria que se infiltrava em Tisbe e em toda Israel, meu chamado como profeta começou a ganhar forma. Minhas convicções foram fortalecidas pela visão clara da necessidade de restauração espiritual em meio à apostasia que se alastrava como fogo. Em um período em que muitos se curvavam diante de ídolos, minha fé foi forjada e a chama da verdade ardia intensamente em meu interior. O despertar do profeta. Eu, Elias, estava prestes a enfrentar os desafios de confrontar a idolatria e proclamar a soberania do Deus verdadeiro em uma terra que havia se desviado do caminho da retidão. Uma voz silenciosa mas poderosa ecoava em meu coração, apontando para um propósito que transcendia as fronteiras daquela cidade. Chamado divino. Minha história é um lembrete de que Deus frequentemente escolhe aqueles que o mundo considera simples e comuns para realizar feitos extraordinários. Certo dia, na quietude da noite, enquanto observava as estrelas, ouvi a voz de Deus me chamando para ser um mensageiro, um profeta em uma nação que estava se desviando. Preparação. Esses momentos moldaram meu caráter e prepararam meu coração para os grandes desafios que estavam por vir. E assim, desde cedo eu soube que minha vida não seria comum. Eu fui escolhido para ser um instrumento nas mãos do Altíssimo. Esta foi a semente do chamado divino que germinou nos primeiros momentos de minha existência. Prepare-se que a partir de agora a minha história tomará um rumo inesperado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que nos ajude se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificações para receber mais vídeos como este. O confronto com Acabe. E continuemos a história. Em um momento crucial, diante do caos espiritual e moral que envolvia Israel, senti a urgência de um pronunciamento profético. Dirigi-me corajosamente ao palácio de Acabe, rei de Israel, e desafiei-o diante de sua corte e do povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, proclamei com convicção. Não haverá chuva nem orvalho nos próximos anos, exceto pela minha palavra. Era um desafio audacioso, uma demonstração da soberania do Senhor sobre os elementos da natureza. Sabia que por meio da seca iminente, Deus estava prestes a revelar sua majestade aos olhos de todos. A palavra profética ecoou pela terra, e o céu se fechou, recusando-se a derramar suas bênçãos. A seca começou a se instalar, e a terra que uma vez florescia tornou-se árida. Ao pronunciar as palavras proféticas diante de Acabe, não era apenas a seca que estava em jogo, mas a batalha entre o Deus vivo e os ídolos que dominavam a nação. O confronto não se limitava ao rei, mas abrangia a esfera espiritual, convocando Israel a reconsiderar sua lealdade divina. Por outro lado, enquanto a nação enfrentava a escassez, Deus providenciou para mim como profeta obediente. Provisão divina no riacho de Quirite. Deixei o palácio de Acabe e segui o comando do Senhor para me retirar junto ao riacho de Quirite. Lá experimentei a maravilhosa provisão divina. Perto do riacho, diante da escassez generalizada, observei corvos trazendo-me pão e carne diariamente. Era uma demonstração vívida do cuidado de Deus, que usou criaturas aparentemente impuras para alimentar seu servo no momento em que a fome assolava a terra. O riacho de Quirite tornou-se meu refúgio, e a provisão divina sustentou-se durante os dias difíceis da seca. Enquanto a nação sofria as consequências de sua rebelião espiritual, eu, Elias, experimentei a fidelidade inabalável do Senhor,
que supriu todas as minhas necessidades naquele lugar de isolamento e dependência divina. O milagre em Sarepta. Durante essa época de seca que assolava sobre a terra de Israel, o Senhor guiou-me a Sarepta, uma cidade não pertencente a Israel, mas onde o milagre divino estava prestes a acontecer. Encontro com a viúva. Ao chegar à cidade, deparei-me com uma viúva que colhia gravetos. Sua aparência refletia a realidade da escassez e da fome que assolava a região. Enquanto eu ainda estava distante, o Senhor revelou-me que esta mulher seria instrumento de sua provisão e um exemplo notável de fé na adversidade. O pedido e a promessa. Aproximei-me dela e, guiado pelo Espírito, pedi um pouco d'água e um pedaço de pão. Sua resposta revelou a extensão da calamidade. A viúva gentilmente respondeu que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, e planejava preparar uma última refeição para ela e seu filho antes de enfrentarem a inevitável fome. A fé e o milagre. Aqui, diante da escassez, ela demonstrou uma fé notável. Sem hesitar, apesar de suas próprias necessidades, ela aceitou o desafio de compartilhar o pouco que tinha comigo, o profeta de Israel. Foi um ato de fé notável, pois ela confiou na promessa do Senhor por meio de suas palavras. A provisão contínua. Ao ouvir sua história, eu, inspirado pelo Senhor, proferi palavras de esperança e promessa divina. Não tenha medo, disse-lhe, vai e faça o que você planejou, mas primeiro faça-me um pequeno bolo e traga-me, pois assim diz o Senhor. A farinha na vasilha não se esgotará e o azeite na botija não faltará até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. A viúva, guiada por uma fé incomum, fez conforme as palavras do profeta, e para a glória de Deus, a farinha e o azeite não se esgotaram, cumprindo a promessa divina. Durante toda a fase severa da seca, na casa da viúva de Sarepta continuou a haver alimento, um milagre evidente da fidelidade e poder de Deus, que sustentou aqueles que confiam nele, mesmo em tempos de adversidade. Enquanto permanecia na casa da viúva de Sarepta, um laço especial se formou entre mim, a mulher e seu filho. A rotina diária era permeada pela presença constante do Senhor, que continuava a manifestar seu poder naquele lar marcado pela provisão milagrosa. Com o passar do tempo, a viúva e seu filho passaram a confiar em minha presença, pois testemunharam a fidelidade do Deus de Israel através dos milagres diários que aconteciam em sua casa. Nos momentos de refeição, enquanto partilhávamos o pouco que tínhamos, falávamos sobre a grandiosidade do Senhor e sua capacidade de transformar situações desesperadoras em testemunhos extraordinários. O filho da viúva, inicialmente marcado pela fragilidade e pela escassez, começou a experimentar uma mudança. Seu semblante, outrora pálido pela fome, agora refletia a vitalidade restaurada pela bondade do Senhor. Este período foi um testemunho contínuo da misericórdia divina, que não só alimentava seus corpos, mas também nutria suas almas famintas. Contudo, a vida é permeada por desafios, e um dia a tragédia bateu à porta. O milagre da ressurreição. A tragédia. O filho da viúva adoeceu gravemente, até chegar ao ponto de não mais respirar. Diante dessa situação dolorosa, a viúva, que já tinha experimentado a provisão miraculosa do Senhor, veio a mim com o coração quebrantado. A oração. Guiado pelo Espírito de Deus, subi ao quarto onde o filho jazia sem vida. Coloquei-me diante dele e, em uma oração fervorosa, clamei ao Deus da vida. Pedi que sua misericórdia se manifestasse mais uma vez e que ele trouxesse de volta a vida ao jovem que havia sido tomado pela morte. O milagre. Eis que, diante dos olhos incrédulos da viúva, o milagre da ressurreição ocorreu. O menino que estava morto reviveu. Seus olhos, outrora cerrados pela morte, se abriram para testemunhar o poder sobrenatural do Deus a quem servi. A alegria que encheu aquela casa naquele dia era indescritível. Este milagre não apenas restaurou a vida ao filho da viúva, mas também fortaleceu ainda mais sua fé. Ela, que já tinha acreditado na promessa de provisão, agora via a morte sendo revertida diante de seus olhos. Seu testemunho tornou-se uma luz brilhante, proclamando a grandeza do Senhor não só em tempos de fartura, mas também nas sombras da morte. A casa da viúva de Sarepta, que já tinha sido um local de provisão milagrosa, tornou-se agora um santuário de louvor e gratidão, onde a fé foi confirmada e fortalecida através do extraordinário milagre da ressurreição. Este evento continuou a repercutir por toda a região, proclamando que o Deus de Israel é o Senhor sobre a vida e a morte. Logo a notícia sobre os acontecimentos se espalharam e chegaram aos ouvidos do rei. O rei Acabe, influenciado por Jezabel e mergulhado na idolatria, encontrou-se diante de um profeta decidido a provar que somente o Deus de Israel é digno de adoração. O confronto no Monte Carmelo. Foi aí que aconteceu o grande confronto no Monte Carmelo, um momento crucial onde a verdadeira soberania divina seria manifestada diante de todo o povo de Israel. Perante uma multidão ansiosa e os profetas de Baal,
eu desafiei corajosamente Acabe a reunir seu povo e os profetas para um confronto de proporções divinas. O desafio era simples, mas profundo: construir 2 altares, um para Baal e outro para o Senhor. O Deus que respondesse com fogo consumidor seria reconhecido como o verdadeiro Deus de Israel. O rei Acabe, ciente de que as apostas eram altas, aceitou o desafio, e assim, no Monte Carmelo, erguemos 2 altares diante da expectante congregação. Reconstrução do altar. Antes de iniciar o desafio, determinei reconstruir o altar do Senhor que estava em ruínas. Este ato tinha um simbolismo profundo. Reconstruir o altar não era apenas restaurar uma estrutura física, mas um chamado para o povo de Israel reconstruir sua aliança com o Deus que os havia tirado do Egito. Com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, ergui um altar ao Senhor e, cavando uma trincheira ao redor dele, preparamos os sacrifícios. O desafio. Enquanto os profetas de Baal dançavam e clamavam em vão por seu Deus, eu orei ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Minha oração foi uma invocação poderosa, pedindo que o Deus que responde pelo fogo manifestasse sua glória naquele momento. A resposta divina. A resposta veio como uma torrente de fogo celestial, consumindo o holocausto, as pedras do altar e até mesmo a água na trincheira ao redor. A manifestação do fogo divino não era apenas um espetáculo visual, era a presença tangível de Deus no meio do seu povo. A chama que queimou no Monte Carmelo foi mais do que um sinal, era a resposta sobrenatural ao desafio proposto. O povo de Israel, vendo este espetáculo sobrenatural, prostrou-se em adoração, reconhecendo que o Senhor, Ele é Deus. O povo proclamava em voz alta: o Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus. O temor do Senhor tomou conta da multidão, e a idolatria que antes os envolvia começou a dissipar-se. A vitória sobre os profetas de Baal não foi apenas uma derrota física, foi um desmascaramento espiritual. Todos viram a incapacidade dos ídolos de Baal de responder, enquanto o Deus de Israel se manifestava em todo o seu esplendor. Conduziu os profetas de Baal ao ribeiro de Quizon, onde foram julgados e derrotados. Este evento no Monte Carmelo foi mais do que uma demonstração de poder, foi um chamado para Israel retornar ao Deus verdadeiro. A nação, vendo a inequívoca resposta divina, estava agora diante de uma escolha: voltar à aliança com o Senhor ou persistir no caminho da idolatria e apostasia. A perseguição e o refúgio.